Gente, boa noite a todos. Estamos dando início às nossas videoconferências do semestre letivo 2018-1. Vamos iniciar com a disciplina Desenvolvimento de Projeto Integrador. E eu vou deixar a apresentação a cargo dos professores aí, eles se pronunciarem e colocarem os seus currículos, as suas histórias e, consequentemente, o desenvolvimento da disciplina. Pessoal, então, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa videoconferência. É muito bacana esse espaço aqui, porque por mais que a gente grave videoaulas, para que vocês possam nos conhecer, a gente não tem um retorno, a gente não consegue conhecer ninguém, Então, é uma oportunidade que a gente tem, de se conhecer, pelo menos assim, um pouco. A gente já fez a apresentação da disciplina, gravando uma videoaula, falei já um pouco a respeito da minha história acadêmica, mas aqui junto comigo hoje temos dois professores mediadores, que é o professor Sidney e a professora Macira. Então, como eu meio que já me apresentei para vocês, já falei um pouquinho, eu vou passar a palavra para eles se apresentarem, tá certo? Depois a gente volta para debater um pouquinho a respeito do tema de hoje. Boa noite a todos, eu sou Macira, vou estar com vocês durante essa disciplina, sou uma das professoras mediadoras de vocês e a gente está aqui para ajudar vocês no que for necessário. Eu já tive com outras disciplinas aqui também, na plataforma de segurança do trabalho, como ergonomia e saúde ocupacional, e a gente está aqui para ajudar vocês no que for necessário. Como o Dani falou, realmente é muito interessante, é muito legal esse espaço para a gente poder estar conhecendo melhor vocês. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Sidney, já fui professor dessa disciplina juntamente com a professora Daniela há alguns anos atrás. Só o ano passado eu tirei um ano de sabático para botar algumas pendências, que eu estava e me ausentei um pouco, mas estou voltando agora para a disciplina e, assim, pode contar com a gente, no que precisar lá na plataforma. Vocês que tiverem de dúvida, podem mandar uma mensagem ou lá nos fóruns ou individual, que a gente tenta ajudar da melhor forma possível, certo? Pessoal, vocês já estão na segunda semana, né, gente? Isso. Na segunda semana, então, vocês já assistiram a duas videoaulas, que nós postamos, de estudos de caso, e vocês já estão tendo um pouco de noção a respeito de como funciona a disciplina. Como eu expliquei na videoaula, é uma disciplina um pouco diferente, não é aquela tradição de material teórico para estudar e fazer prova. Na verdade, é mais um bate-papo com vocês. E hoje também não vai ser diferente. Hoje a gente buscou outro estudo de caso para a gente debater aqui com vocês. Um estudo de caso, sempre a gente busca estudo de caso que esteja na mídia, para vocês terem mais facilidade para entender e para tentar associar quais são as disciplinas que a gente consegue interligar em cada estudo de caso desse. Antes de começar a debater a respeito do estudo de caso que a gente escolheu hoje, eu queria ouvir vocês um pouquinho também, se tem alguma dúvida em relação ao trabalho que a gente passou. Eu já respondi algumas mensagens, alguns e-mails, alguns alunos tentando entender como fazer o projeto, como desenvolver o projeto. Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso... Eita, agora que deu para falar. Tem algum mediador, coordenador de polo? Eu não estou identificando quem seria que está aí, para ver a questão do áudio de vocês. Se eles não estão escutando, eles não escutaram. Não adianta. Tentar falar com ele. São duas alunas só. E os outros polos? Está todo mundo ouvindo bem? Pau dos Ferros, Canguaretama, Macau?
Alguma dúvida, gente, em relação ao trabalho, ou em relação às videoaulas? Conseguiram entender a proposta da disciplina, a ideia da disciplina? Demora um pouquinho, né? Sim. A gente aqui de Paulistana, ele tem mais explicações de trabalho. Joia. Mas alguma dúvida específica? O que foi que vocês não entenderam na explicação que a gente colocou? Certo. Olha só, na verdade, se a gente for ver a disciplina Projeto Integrador no curso presencial, é uma disciplina que você tem que desenvolver um projeto mesmo, um projeto completo, com resumo, introdução, parte experimental, vocês têm que desenvolver algum produto final, né, resultados, discussões, só que, infelizmente, na EAD, a gente não tem como conseguir desenvolver esse trabalho todo, né, ao longo desse curto período de tempo. Então, eu fiz, na verdade, uma adaptação, né, e falei para vocês fazerem o quê? Apenas um resumo de 3 páginas, ao invés de ser o projeto mesmo completo, né, seria apenas um resumo, onde vocês tentassem buscar um tema, certo? E a partir desse tema, vocês relacionarem 2 disciplinas, 2 ou mais disciplinas. Outra coisa que vocês podem fazer, que é o que a gente vem fazendo nas videoaulas, é pegar um estudo de caso, certo? Como foi, pegar aqui o exemplo da Boate Kiss, né? Onde a gente conseguiu associar primeiros socorros e combate a incêndio. Então, você busca um tema, né? E dentro desse tema, você interliga 2 disciplinas. Então, nesse caso da Boate Kiss, desse acidente, você consegue, né, associar. Houve um incêndio e como é que o primeiro socorro atua numa situação de incêndio, entendeu? Então, você consegue relacionar essas 2 coisas, essas 2 disciplinas, esses dois assuntos. Hoje, por exemplo, a gente vai ver um estudo de caso daquele acidente com o time da Chapecoense. Então, a partir desse tema que a gente vai estudar, né, do acidente, a gente vai tentar envolver 2 disciplinas. Na verdade, a gente vai jogar para vocês para ver se vocês conseguem identificar duas disciplinas que se interliguem, né, no assunto. Então, é um resumo de 3 páginas. Tem lá, eu coloquei bem direitinho, né? A fonte, esses detalhes mínimos, né? O tamanho da fonte, o tipo da fonte. Vocês têm que buscar pelo menos 5 referências bibliográficas. O que mais que a gente colocou? O prazo também, né? A questão do prazo, respeitar. Tem lá os 5 itens que vão ser avaliados no seu resumo, né? Que é exatamente a questão se você não cometeu plágio, né? Se você não já pegou uma coisa pronta da internet, se você referenciou pelo menos 5, né, referências bibliográficas, se você entregou no prazo. Então, tem lá tudo bem descrito na plataforma, certo? Então, o que vocês vão fazer é tentar pegar um tema que vocês consigam associar 2 ou mais disciplinas. Ok? Mais alguma dúvida, gente? A Rosana Lima está perguntando o seguinte: eu não estou conseguindo entender como fazer a junção das disciplinas. E como é que eu poderia fazer essa junção? Ela está no YouTube.
Sim, e como é que a gente responde? Tem que Você ser pode digitando? pode responder aí. Ah, porque ela está escutando. Ela é de que polo? Ela não se identificou ainda qual polo, já, mas ela não me deu resposta. Qual é? Como é o nome dela? Josana Lima. Josana, a gente não está vendo qual o seu polo, né? Mas você lançou uma pergunta aqui no YouTube, está sem entender como é que vai associar as duas disciplinas, né? Nesse exemplo que a gente deu do incêndio da Boate Kiss, você tem um incêndio onde as pessoas se queimaram, né? Teve queimadura de 2º grau, teve queimadura de 3º grau. E aí, no caso desse de queimadura, como é que vai atuar no primeiro socorros? Primeiro socorros, como é que vai ser o primeiro socorro de uma queimadura de 2º grau ou de 3º grau? Você já vai jogar água em cima? Você vai tentar abafar com um pano? Como é que você vai tentar conter o fogo? Como é que você vai socorrer as pessoas que estão queimadas, né? Então, você tem que fazer essa ligação do primeiro socorro com a queimadura. Isso dando esse exemplo, né? Demos outros exemplos nas outras videoaulas, mas assim, o que eu vejo de forma mais simples, né, para vocês entenderem como fazer a relação, eu acredito que seja esse seja o mais simples. Não sei se vocês conseguem. Assim, gente, posso? Claro. Assim, eu vejo muito assim, exemplo prático. Por exemplo, vocês aí no interior. No interior tem oficina mecânica, tem postinho de saúde. Você pode ir a um comércio, um local assim, e lá você tentar visualizar, por exemplo, pegar 2 assuntos. Você chega lá, aí visualiza que tem, por exemplo, um fio desencapado. Então, você pode recorrer a NR10 para ver se está nas formas corretas. Na questão do posto de saúde. Será que as normas da NR32 estão sendo cumpridas? Então, você vai ver o que é que está, não só, por exemplo, como a NR32, e tem algum outro NR que complementa. E você vê lá, no exemplo físico, e tenta associar no trabalho. A gente recebeu muito trabalho assim, foi de pessoas que faziam em locais físicos mesmo, e eles identificavam, aí escolhiam os 2 temas específicos. Teve trabalho também de estresse, de trabalho sobre psicologia também. Então, Isso daí também é bem fácil de associar, né? Dependendo da doença adquirida, você relaciona essa doença com ergonomia, né? E psicologia do trabalho. Então, ergonomia e psicologia do trabalho estão altamente relacionadas, né? Então, o estresse do dia a dia do trabalho faz com que você fique tensionado, né? Então, aí já entra a parte da ergonomia. Então, dá para fazer essa associação de forma muito tranquila. Teve outra também do meio ambiente, que a gente associou também. Meio ambiente com direito do trabalho. Então, no caso de Mariana, né? Da enchente lá de Mariana. Então, você consegue associar um desastre ambiental com o direito do trabalho, né? Com o direito envolvendo diretamente na parte ambiental. Ok? Sim. Nós podemos citar exemplos de alguns casos. Sim. Eu até coloquei lá na plataforma. Vocês tanto podem desenvolver, né? Como vocês podem pegar um estudo de caso. Pega um estudo de caso e tenta interligar 2 assuntos, né? 2 disciplinas. Como esses exemplos que a gente está dando aqui. É porque, assim, na minha opinião, é tudo muito interligado, né? Quando a gente está falando dessa disciplina em si, um assunto puxa o outro. Pegando o exemplo que Sidney deu ainda há pouco, da questão do posto de saúde. No posto de saúde, a gente tem a questão da NR32, mas também tem o exemplo que a professora Dani deu ainda há pouco, da questão da ergonomia, né? Então, assim, dá para ir interligando. Acho que
tem que tentar, vocês têm que achar uma maneira de ligar as duas disciplinas e descrever como é essa ligação, como uma completa a outra. Complementa a outra. E uma coisa para ficar clara é que o que está lá nos vídeos é o que a gente está sugerindo como proposta para vocês. A gente não quer que vocês repliquem o que já está lá, porque já foi feito, né? A gente quer que vocês façam coisas novas. Isso, ali são exemplos. São exemplos que a gente tá... Só para uma coisa, Rosana de São Paulo do Potengi, Sidney, o que é NR10 e o que é NR32? Eles estão pagando de segurança do trabalho agora, então provavelmente eles não vão saber ainda qual é o significado das NRs e o que cada uma trabalha. Marcos, de Macau, está perguntando se no resumo ele tem que escrever o passo a passo das medidas tomadas. Né? Lucian Barros está colocando que o assunto é bem baixo, como, por exemplo, síndrome de Burnout, correlacionando com a NR, por exemplo, NR32. Então, e a Liliana está dizendo que a aluna do Polo de Currais Novos gostaria também de saber também se o trabalho é um resumo de um artigo sobre as disciplinas ou é um resumo sobre o texto que eu vou encontrar na internet. Acho que é muito mais uma pesquisa do que propriamente resumo, né? É, na realidade, uma produção científica, muito mais do que propriamente a realização de uma síntese de algo que, porventura, já existe. Ok. A primeira dúvida em relação às NRs, né? Vai, Sidney. No caso, a 10 é relacionada aos riscos elétricos, né? E geralmente ela é mais específica também, assim, para, por exemplo, o pessoal que trabalha com ZR, que vai trabalhar com altas voltagens, né? 13 mil volts. E também ela regulamenta essas questões de cores. Sinalização. Sinalização. E a 32 é o que regulamenta a questão dos ambientes hospitalares. Então, por exemplo, até a questão do uso do jaleco, ela está colocada lá no... Não é porque o pessoal gosta de usar branco porque é da área da saúde, é porque ela está regulamentada na NR32. E a gente, quando está no ambiente hospitalar, é obrigado a usar o jaleco. E tirar assim que saiu, não é para ir lanchar usando jaleco, não. Tem coisas muito importantes na NR32. Tem a questão dos perfis cortantes, tem a questão dos adornos, tem a NR32, uma NR bem vasta. Que na verdade já seria um outro tema, né? Segurança em ambiente hospitalar. Segurança em ambiente hospitalar, você consegue associar muita coisa. Muita coisa. Então, isso aí já é uma ideia para um outro tema que eu acho que a gente nem chegou a fazer nenhuma videoaula em relação a isso, mas já é uma outra ideia. Deixa eu ver a outra pergunta. Se nesse resumo tem que ser apresentado no trabalho, tem que ser descrito o passo a passo das medidas que foram tomadas. As medidas que foram tomadas. Não, você, no caso, sugestões de medidas a serem tomadas, né? Eu acho que seria isso. No caso, ela, por exemplo, se for um caso ela vê irregularidades em algum local, associar as disciplinas e sugerir propostas para correção. Sim, medidas corretivas de alguma irregularidade que conseguiu visualizar. Sim, porque tiveram algumas pessoas que me enviaram um e-mail perguntando se no ambiente que eles trabalham podia analisar o ambiente, né, e identificar algumas irregularidades no próprio ambiente de trabalho. Eu disse que sim, né? Ok, mas teve mais alguma? Por enquanto, não. Não, né? Ficou nenhuma sem responder, não? Daquelas que você falou? Acho que ficou a questão do artigo, né? Se era o resumo do artigo, né? Ou alguma coisa chata, né? Mas a gente está colocando aqui que, na verdade, vai ser mais uma produção científica, né? Vocês vão estar produzindo algo, né? Na verdade, é isso. Você não vai pegar um artigo pronto e debater aquele artigo, né? Na verdade, é um estudo seu, é você que vai... a gente sempre diz, pessoal, cuidado para não pegar nada pronto na internet, porque a gente consegue perceber quando é algo que vocês escrevem, algo que vocês desenvolvem, e algo que vocês simplesmente copiam. Então, evitem isso, porque realmente, quando vocês chegam a copiar, a gente nem corrige o trabalho. Aí depois a pessoa vem, professora, minha nota, não botou minha nota. Porque não é que não botou, é porque tirou 0. Mais alguma coisa, gente? Ou podemos começar aqui mais um estudo de caso?
Só um comentário, Luciana Barros está colocando aqui que é interessante a questão dos profissionais de radiologia, uso de dosímetro e a questão dos princípios de radioproteção na portaria 453, eu acredito que seja do Ministério da Saúde, porque ele colocou a abreviatura MS, né? Então, está relacionado à terapia, eu suponho que seja o Ministério da Saúde. Ele tem um órgão específico que regulamenta a radiologia. Eu não lembro do direito agora, mas tem um órgão específico que regulamenta essa questão do dosímetro, porque aí também tem a questão de aposentador especial, quem vai... Férias. Isso é, porque eles têm um diferencial, eles se aposentam mais cedo devido à exposição que eles estão... Só aí a gente já abrangeu aí direito do trabalho, né? A parte de introdução à segurança, que a gente vê essa parte de algumas MRs da regulamentação para quem trabalha com radiologia. Então, assim, é bem fácil fazer essa ligação das disciplinas, porque os assuntos estão todos relacionados. Podemos seguir? Penso que sim, né? Pronto, já deu um ok aí. Pode projetar. A tela que eles estão vendo é do lado direito, né? Então já está sendo projetado. Deixa eu só projetar. Pronto, gente. Então, hoje a gente escolheu um tema também bem debatido, né, na mídia, que teve repercussão. Acredito que todo mundo tenha acompanhado pelo menos um pouco desse caso, do time de futebol da Chapecoense. E pode passar. Aqui a gente tem alguns dados a respeito desse acidente, dessa tragédia, né, que ocorreu em 29 de novembro de 2016. Então, os jogadores estavam indo para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, né, resumindo, estavam indo trabalhar e, durante o percurso, houve a tragédia do avião ter caído. Nessa tragédia, tiveram 71 vítimas fatais, né? O avião que tinha como destino final a Colômbia, né? Então, caiu entre as cidades de La Unión e La Ceja del Campo, e apenas 6 pessoas sobreviveram, né? Dentre essas pessoas, 3 jogadores, né? da Chapecoense. Esse tema ele vem sendo debatido até hoje, né, esse acidente, porque ainda não foi concluído, né? Já passou aí mais de um ano e ainda não teve um laudo final apontando quem foi o responsável pelo acidente, né? De quem é a culpabilidade. E essa investigação ela ainda não terminou. Eles estão prometendo que daqui para o final do ano, isso daqui para o final do ano vai ser o quê? 2 anos após o acidente, né? Está com a promessa de concluir o caso, né? Até porque as famílias das 71 vítimas estão esperando, porque estão sem seus familiares e estão sem renda, né? Na verdade. Então, estão esperando para ver o final do caso e, obviamente, receber a indenização. O Ministério Público Federal de Santa Catarina revelou indícios, né, de que a empresa aérea pertença a Albacete, né, que é a filha do ex-senador da Venezuela. Então, na verdade, o caso ainda não foi concluído porque ainda não conseguiu achar o dono do avião, né? Nesse momento que ocorreu o acidente, não tem dono, né? Na verdade, a empresa aérea está sem dono, mas através de investigação conseguiram descobrir que a empresa aérea pertence a essa família. Só que o avião estava arrendado, né, alugado
a outra empresa chamada Lamia, uma empresa colombiana. Então, no caso, eles estariam isentos de culpa. Né? Numa situação como essa, é como eu alugar o meu apartamento, ocorrer algum tipo de acidente no meu apartamento, eu estou isenta de culpa. A pessoa que está alugando o meu apartamento é que vai responder por isso. Então, foi esse caso. A empresa Lamia, teoricamente, entende-se que ela é que, no caso, deveria pagar a indenização e reaver tudo. Agora, como são 3 países diferentes, na verdade 4 países, né? Porque nós temos o Brasil, a delegação era brasileira, a Colômbia, que foi onde o avião caiu, a Bolívia, que é a Lamia, que é uma empresa boliviana, e os donos do avião, que são venezuelanos. Então, você envolve aí 4 países, 4 legislações diferentes. Então, aí está a justificativa por tanta demora, né, pelo processo de investigação estar tão lento. E aqui no Brasil, a única conclusão que se chega, né, o Ministério Público concluiu que a Chapecoense não tem culpa de nada. Né? A Chapecoense, na verdade, foi uma vítima. Né? O clube foi uma vítima. Porém, os familiares alegam que o clube teria sido imprudente ao contratar a empresa Lamia. Né? Mas os procuradores já entendem que todos os contratos firmados foram legais, foram feitos de maneira correta. Então, na verdade, não teve irregularidade nenhuma da contratação dessa empresa. Né? O clube contratou uma empresa séria, até então séria, e de forma correta, idônea. Um dos motivos, né, o principal motivo abordado desse acidente é que a causa foi a falta de combustível. Isso, na verdade, todo mundo já sabe, né? Acabou o combustível e por isso o avião caiu. Mas, como ainda não foi concluído o laudo, né, a gente sempre tem que ter o cuidado de dizer que é uma hipótese, né? Mesmo sabendo que, de fato, foi isso mesmo. Foi a falta de combustível quando estava se aproximando do aeroporto de Rio Negro, em Medellín, na Colômbia. Demora um pouquinho aqui para passar. Então, assim, vocês já ouviram, né, a situação, esse caso, né, de acidente de trabalho. Por que a gente considera um acidente de trabalho, né? Às vezes a gente esquece um pouco que o esporte, para quem está ali competindo, é o trabalho dele, né? Para a gente não, mas para o jogador, para quem está competindo ali, é o trabalho dele. E eles estavam indo trabalhar, né? Desenvolver o trabalho, jogar, né, pela Copa Sul-Americana. Então, é considerado, sim, um acidente de trabalho. Num caso como esse, que vocês ouviram, vocês conseguiriam relacionar, pelo menos, 2 disciplinas? A gente falou muito aqui em relação à culpabilidade, né? Quem tem culpa no acidente? Será que as famílias têm direito à indenização? Como é que vai ficar, né? E falamos muito também em relação ao acidente em si, né? O acidente que é considerado como acidente de trabalho. E aí a gente lança aí a pergunta, num caso como esse, vocês conseguem identificar pelo menos 2 disciplinas que possam ser abordadas nesse caso? Volta lá para a tela. Vou esperar a participação de vocês, viu? Eu quero pelo menos uma pessoa falando aí.
Sim. Na cidade de Paulo Santos, a gente conversa a questão de saúde, fundamentalmente primeiros socorros. Perfeito. Inclusive, eu nem cheguei a debater a respeito disso, né? Mas realmente, de fato, teve o primeiro socorros, né? Lá na Colômbia mesmo, houve o tratamento já de imediato, né? Para depois de nem sei quantos dias para eles poderem retornar ao Brasil, né? Inclusive, um dos 3 jogadores teve a perna amputada, goleiro, né? Na verdade, teve a perna amputada. Então, perfeita a relação de vocês. Realmente, direito do trabalho, para saber de quem é a culpabilidade, que inclusive ainda não foi definido, né? E primeiros socorros. Perfeito. Alguém mais conseguiu visualizar uma disciplina diferente dessas duas? Pessoal do Macau, Canguaretama. Santa Cruz, pessoal do Não. YouTube. Mas vocês viram, assim, que é algo simples? É você pegar um estudo de caso e tentar relacionar, entendeu? E tentar interligar as disciplinas. Outra sugestão aqui, por exemplo. também. Pode falar. Outra disciplina também seria a questão da disciplina de trabalho. Isso. Normalmente, Mas nesse caso, a a segurança. questão da fiscalização do avião. Eita, dona, o buchicho lá tá grande. Estava adequado à viagem, a checagem do voo. É isso. Mas nesse caso em específico, será que a segurança do trabalho em si poderia ajudar? Porque, como eles são contratantes, ou seja, eles são passageiros, ou no caso o time da Chapecoense, ele não tem autonomia ou autoridade para fazer esse tipo de checagem, se realmente o avião tem condições, se o avião está abastecido, porque quem faz esse tipo de conferência é a autoridade aeroportuária. Então, até que ponto a segurança do trabalho, por exemplo, poderia estar colaborando nesse caso em específico? Mas a gente também tem que lembrar que não foi apenas os jogadores da Chapecoense. Tem a questão também do pessoal de bordo. Tem o pessoal do piloto, tem a aeromoça, né? Inclusive, uma aeromoça sobreviveu. Né? Isso. Então, assim, tem outros trabalhadores também. Mas também continua a mesma coisa que John falou, não é responsabilidade deles verificar. Porque, assim, no caso da aeronave em si, a responsabilidade da aeronave recai totalmente sobre o piloto, porque ele é o responsável pelo voo. Então, ele é que tem que dar as informações para a autoridade portuária do que vai acontecer, de onde ele vai, para onde ele vai, quanto ele tem de combustível, como é que o avião está, ou seja, dá todas as informações. Até que ponto a segurança do trabalho em si, por exemplo, no caso do Brasil, as NRs existentes, que as NRs são internacionais, eu acho que não, né? Não, brasileiras. São normas brasileiras. Eu acho que internacionalmente existem outras normas. Mas até que ponto essas normas poderiam evitar, por exemplo, esse tipo de acidente? Né? Tendo em vista que a responsabilidade é plena do piloto. Né? A mesma coisa, penso eu, não sei se eu estou enganado, do motorista. O motorista, quando ele entra no volante, quando ele entra no carro, ele pega no volante, ele assume toda a responsabilidade ali. Então, não há, por exemplo, como um passageiro mensurar-se o que ele vai fazer ou o que ele vai deixar de fazer. É verdade. Mais algum polo que queira comentar? Pode Ferro quer rebater também? E aí, Sérgio? Sim. Imagina só a pressão psicológica dos sobreviventes, né?
dos sobreviventes que ficaram ali soterrados durante horas antes de ser resgatado, e ainda falo mais, a pressão psicológica dos familiares também, né? Envolvido, porque a gente pensa só nos acidentados, mas e a família, né? O próprio clube também, né? Chapecoense, a liderança do clube. Você imagina para o clube acabou, né? Os jogadores. Especificamente, a gente vê aí, por exemplo, a questão dos jogadores, né? Como é que eles vão voltar ao trabalho, sabendo que todos os colegas deles, infelizmente foram no acidente, né? Também a questão desse outro que teve a perna amputada, ou seja, praticamente encerrou a carreira dele. É aí onde a psicologia vai trabalhar com ele para tentar minimizar os efeitos, né, desses acidentes. Exato. Do acidente em si. No caso dele, assim, ele vai conseguir, na verdade, ele já está sendo contratado, né, pela Chapecoense para desenvolver um trabalho administrativo. Mas o cara sempre foi jogador, né? Então, imagina aí a situação agora sem uma perna, sem poder desenvolver o trabalho que ele realmente sabe fazer, que está acostumado a fazer. Então, realmente tem toda essa parte psicológica mesmo. E a gente pode associar também a disciplina de segurança do trabalho, como o pessoal do Paulo Sérgio falou. Dentro da disciplina de segurança do trabalho, a gente estuda as causas e consequências de acidentes de trabalho. Então, num caso como esse, a gente consegue analisar vários tipos de consequências, né? A gente observa o óbito, a gente vê afastamento temporário, sendo ele parcial e total. Então, o afastamento temporário parcial para o jogador neto, por exemplo, que passou meses afastado, mas que depois voltou a jogar, ele está jogando. Mas aí eu tenho um afastamento temporário total do goleiro, né? Do Fullman, né? Que no caso dele, ele perdeu a perna. Então, é total, né? A parada dele foi total porque não tem como recuperar a perna. Mas ele consegue desenvolver, né, o afastamento. Ele continua sendo temporário e não permanente, porque ele consegue desenvolver outros tipos de atividade, certo? Se ele se aposentasse de vez mesmo, aí seria um afastamento permanente, né? Como foi o caso... deixa eu ver aqui, um caso de afastamento permanente. Pronto, afastamento permanente. Para quem gosta de esporte. Eu gosto de esporte, meus exemplos é tudo voltado para esporte. O piloto Michael Schumacher. Schumacher tem condições de voltar a trabalhar? Não tem. Então, o afastamento dele é permanente, né? Se bem que a família está meio que escondendo, abafando a situação de saúde dele, mas todo mundo sabe que ele realmente está completamente parado, né? Ele teve paralisia cerebral, então, assim, é um afastamento permanente. Então, a gente também consegue relacionar a disciplina segurança do trabalho. Então, só aí a gente já conseguiu identificar bem umas 5, né? Mariane Galvão está colocando aqui o seguinte: creio que nesse caso a responsabilidade não seja apenas do piloto, tendo em vista por se tratar de mais de uma empresa envolvida no caso também com relação aos ajustes nos motores, etc. A revisão feita na aeronave antes da decolagem pelos que trabalham juntamente com o piloto e relacionado à empresa. No caso, acho que seria relacionado à empresa, a responsabilidade da empresa, né? E o Marcos também está pedindo, porque assim, o pessoal do YouTube, ele nos ouve, né? Ele consegue ouvir, mas muito baixinho, quase imperceptível, muitas vezes, o pessoal da vídeo, né? Os da vídeo, eles se ouvem, mas o pessoal do YouTube não consegue ouvir a vídeo. Então, para repetir todas as questões que, porventura, foi levantada na vídeo. Ao invés de só responder, né? A gente repete a pergunta. Foi bem pertinente o comentário da menina. De Mariane Galvão. De Mariane Galvão, porque realmente, o que é que eles estão jogando toda a culpa no piloto, né? Não, o piloto foi quem arriscou a pilotar o avião com pouco combustível. Agora, por que é fácil culpar o piloto? Porque o cara já morreu, né? Então, se o cara já morreu, vamos botar a culpa nele, porque aí ninguém tem responsabilidade nenhuma, né? Ninguém vai ter que pagar a indenização, ninguém...
Outra coisa que eu até esqueci de abordar com vocês é que o avião ele tinha seguro, né? E num caso como esse, o seguro deveria pagar a indenização aos familiares. Porém, o seguro disse que não cobre porque o avião caiu por uma falha humana. É igual, pronto, isso aconteceu comigo, um exemplo típico. Ano passado deu uma chuva aqui em Natal, um toró, e eu inventei de passar numa poça d'água, sem saber a profundidade. Então, assim, eu corri o risco e resolvi passar o carro. O carro morreu, deu calço hidráulico, e não é perda total, mas se você quando bota na ponta do lápis, deu mais de 20 mil reais para consertar o meu carro. E o seguro não queria cobrir. Porque disse o quê? Não, você passou na poça d'água porque quis. Tipo assim, você sabia do risco e passou na poça d'água. Então, o seguro, ele não cobre quando a falha é humana. E é exatamente isso que o seguro da Lamia do avião, né, está alegando, né, que foi falha humana do piloto e que ele não tem culpa de ter acabado a gasolina, né? Nesse caso, a Érica Neri está colocando aqui o seguinte: o piloto era um dos donos da empresa. Assim sendo, ele sabia que aquela atitude que ele tomou de andar com pouco combustível era perigosa. Então, ele tinha consciência, de certa forma, da responsabilidade dele. Porque ele assumiu a responsabilidade dele como dono, ele sabia que o trajeto não dava, ou seja, era muito curto, muito longo para pouco combustível que ele tinha naquele momento. Na verdade, teria dado se tudo tivesse dado certo. Tipo assim, e você não pode trabalhar no limite, você tem que ter uma margem. Então, realmente, se ele tivesse saído de um ponto para ir para o ponto X, tudo perfeitinho, tinha dado tudo certo. Só que o que aconteceu? Quando ele chegou no ponto de pousar, aí falaram, não dá para pousar agora. Espere mais um pouco, porque tem avião na pista. E aí ele teve que rodar mais um pouco para poder pousar. Nesse rodar mais um pouco, como ele não tinha margem, aí o avião caiu, né? Mas num caso como esse, ainda alegaram também que ele devia ter sido mais veemente na fala dele, né? E ter dito, olha, libera a pista, libera, porque senão eu vou cair, né? E ele agiu como se estivesse muito tranquilo, né? Ele só entrou em desespero quando deu pane elétrica no avião, quando tudo parou de funcionar, aí é que ele entrou em desespero. Então, ele foi altamente imprudente, completamente imprudente. E, realmente, ele era um dos sócios, né? Bem colocado. Algo mais, galera? Mais algum comentário? Ou dúvidas? O pessoal de Santa Cruz continuou lá, não tinha ouvido nada. Não, tá. Eu vi aqui. Professora, Sim. você vai entregar todo esse relatório no final da disciplina? Isso, tem a data lá. Até às 11h59 do dia... Eu não vou falar porque eu posso falar errado. Eu não lembro exatamente a data, mas eu acho que é 4 de abril. 4 de abril, se não me falha a memória. Mas está lá na plataforma bem direitinho. E aí vocês enviam o trabalho pela plataforma. Não vão enviar para o meu e-mail, não, pelo amor de Deus. Senão eu fico cheio de trabalho no meu e-mail. Envie pela plataforma. Pronto, turma. Algo a mais? 3 de abril de 2018, às 11h59. Olha aí. Prazo máximo. Dia do meu aniversário, hein? Sério? Olha aí. Entregar o trabalho no dia do aniversário de John. Vou ganhar o presente da professora. Ave Maria. Pessoal, conseguiu, assim, o trabalho ficou mais claro depois dessa videoconferência. O objetivo é tentar sanar as dúvidas de vocês.
Não tenho vergonha, não. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, professora, eu ainda não consegui entender. Eu explico de novo. Solucionamos, ok. Joia. Macau, ok? Vou estar com vergonha. Tá ok? Canguaretama. Estamos aqui entendendo, só para complementar, a abordagem dos temas, elas têm que se aprofundar ao conteúdo. Gente, foi por isso que eu limitei a 3 páginas. Porque se eu não limitasse a quantidade de páginas, ficaria uma coisa muito aberta, né? Ficaria algo assim, eu posso desenvolver esse tema em 50 páginas, ou eu posso desenvolver esse tema em meia página. Então, assim, a profundidade vai ser de acordo com as 3 páginas que eu falei, entendeu? Dá para você aprofundar de uma boa forma, agora não ser tão extenso. Ok? Professora, Sim. poderia ser em grupo de 3 pessoas? Eu botei o quê? Dupla. Ai. E aí, gente? É verdade. Olha, pessoal, por que eu coloquei o trabalho em dupla? Porque, assim, é algo relativamente simples, né? Eu acho que 2 pessoas conseguem desenvolver bem o trabalho. Eu imagino, assim, que 3 pessoas, eu sempre fico imaginando que uma vai ficar sem participar, sabe? Tem muita gente até que me pediu para fazer individual, porque, assim, tem dificuldade em se encontrar, né, com um colega. Então, já vieram me perguntar se podia fazer individual, eu disse que podia, mas, assim, em trio eu já acho complicado, porque eu não acredito que seja, assim, um trabalho que desenvolva tanto, que tenha tanta dificuldade para ter 3 cabeças pensantes. Senão vai terminar um ficando, assim, boiando, sem conseguir contribuir. Mais alguma coisa? Santa Cruz, pessoal de Santa Cruz que passou a ouvir a gente, né? Ainda bem. Santa Cruz está tudo ok, viu? Joia. Tá bom. Vai ter provas? Aline Diana. Isso aí eu já coloquei na plataforma, mas tudo bem. Como é que é o nome da menina? Aline Diana. A Aline lançou aqui uma dúvida, né? Perguntando se vai ter provas. Como eu falei na primeira videoaula que postei, e também escrevi lá na plataforma, é uma disciplina diferente. A gente não vai ter prova escrita, certo? É um projeto que vai ser desenvolvido ao longo da disciplina. Então, no final, vocês vão me entregar esse projeto no dia 3 de abril. Ok? Então, não faremos prova. E vocês ainda querem fazer o trabalho em trio, minha gente. Tirar nota baixa, vai ter algo para repor, outro trabalho, alguma coisa do tipo? Como é que vai ser feita? Tá, mais uma dúvida em relação a se ficar com a nota abaixo da média, né? Se vai ter algum trabalho, se vai ter alguma reposição. Na verdade, vai ser seguido o protocolo direitinho, como todas as disciplinas. Você tem o prazo para você entregar o trabalho, passou daquele prazo, não entregou, aí tem que fazer um requerimento, né, John? Eu acho que o John sabe explicar melhor do que eu essa parte.
Aí tem que entrar com requerimento, aí tem a substituição, né, a segunda chamada, e depois a prova final. O que acontece é o seguinte, gente, a disciplina de desenvolvimento de projeto integrador, ela tem uma linha de pensamento diferenciada das outras disciplinas, né? Então, ela tem um trabalho escrito, uma produção científica, né? O trabalho de conclusão da disciplina. Esse trabalho ele tem um prazo a ser entregue, está previsto dia 3 de abril. Caso você, por algum motivo, não consiga entregar esse trabalho... Isso não quer dizer que tem que entregar prazo, dia 3, não. É até dia 3. Assim, até o dia 3, mas a gente é aluno sempre deixa as coisas para a última hora, né? Eu me conheço. É só para vocês entenderem que pode entregar antes. Não vai estar lá aberto somente no dia... Porque normalmente as atividades da EAD são assim, a gente abre no dia, deixa 24 horas, depois fecha, né? Esse trabalho não vai ser assim. Daqui a sei lá, eu acho que daqui a uns 15 dias ou 20 dias eu já abro a atividade. E aí, quem for terminando, pode ir enviando, entendeu? E aí, o que acontece? Não entregando no prazo, você tem que justificar o porquê da não entrega, né? Tendo em vista que você teve 7 semanas, basicamente, para fazer esse trabalho. E o que aconteceu nessas 7 semanas que você não conseguiu produzir aí 3, 4, 5 páginas de texto? Né? Então, você vai ter que justificar através de um requerimento. Dependendo da sua justificativa, daquilo que você alegar, pode ser dado deferimento e você ter a oportunidade de fazer uma segunda chamada, né? Ou seja, entregar essa atividade em um outro prazo, alguma coisa nesse sentido. E caso você tire uma nota abaixo da média, no caso entre 20 e 59, né, que são o intervalo de notas que a gente considera aluno em prova final, vai ser dada a oportunidade, no prazo estabelecido em cronograma, para fazer, né, uma atividade avaliativa na perspectiva de melhorar a sua nota e, consequentemente, conseguir sua aprovação. Né? Tem um outro aluno, na verdade, uma outra aluna, a Isabela Clemente, que está perguntando o seguinte: caso queira fazer uma pequena pesquisa de campo, dá certo? Sim, já tivemos casos, sim, de pesquisa de campo e é algo bem interessante. Porque é algo que vocês mesmos produzem. Né? Você não... Páginas e meio, é claro que eu vou corrigir seu trabalho com todo gosto. Mas procurem fazer essa margem de 3 páginas. Assim como também eu não vou achar bacana se alguém escrever uma página. Tá entendendo? É a questão do bom senso. É aproximadamente 3 páginas. Ok?
uma dúvida, a gente